Bom, gente, como eu tinha dito na questão aqui, a raiz de 7 ela está entre duas raízes exatas. A gente tem que ter o conhecimento de quais são as raízes exatas. Olha, de 0 até 100 existem apenas 11 raízes exatas, certo? Apenas 11. Dá para a gente saber quais são elas, ok? Tipo, raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. De 4 é 2. De 9, 3. 16 é 4. A gente já tem que saber. De certo modo, de tanta gente utilizar, a gente acaba decorando. Mas só que de 0 até 100 é bom a gente já saber decorado. Raiz de 25, 5. Raiz de 36 é 6. Raiz de 49, 7. Raiz de 64, 8. Raiz de 81, 9. Raiz de 100, 10. Pronto, essas raízes, pelo menos de 0 até 100, já é um bom avanço. A raiz quadrada de 7, ela está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Ele quer saber quais são os números naturais consecutivos que essa raiz está inserida. Quais são? Eu sei que a raiz de 7 está entre a raiz de 4 no lado esquerdo e a raiz de 9 no lado direito. O valor da raiz de 4 é quanto? 2. O valor da raiz de 9 é quanto? 3. Então, quais são os números que a raiz de 7 está? A raiz de 7 está entre o número 2 e o número 3, certo? Então, veja o seguinte. O 7, ele está mais perto do 4 ou está mais perto do 9? Ele está mais perto do 9. Então, é como se fosse mais ou menos por aqui, próximo do 3. Entre 2 e 3, uma reta numérica, certo? A raiz de 9 está mais ou menos perto, quer dizer, a raiz de 7 está mais ou menos perto da raiz de 9, certo? No caso é 3. Então, quais são os números? É 2 e 3, certo? Bom, usando esse mesmo raciocínio, letra B. A raiz de 19. Quais são as raízes exatas próximas no lado direito e esquerdo? Veja. A raiz de 19, veja que está aqui entre a raiz de 16 e a raiz de 25. Então, no nosso lado direito, a raiz de 25. Nosso lado esquerdo, a raiz de 16. Qual é o valor da raiz de 16? 4. Qual é o valor da raiz quadrada de 25? 5. Então, veja o seguinte. Numa reta numérica, entre o número 4 e o número 5, está no meio a raiz 19. Em algum lugar por aqui. Mais ou menos onde? A raiz 19, ela é mais perto de 16 ou é mais perto de 25? Eu percebo que 16 para chegar a 19 são 3 números. Já 19 para chegar a 25 são 6. Então, a raiz 19 ela é mais perto da raiz 16. Ou seja, ela é mais perto do 4. Então, mais ou menos por aqui. Não é no meio, é mais próximo, certo? Está a raiz 19, ok? Então, quais são os números? 4 e 5. Se eu quisesse colocar aqui, aqui eu quero colocar raiz 16, raiz de 25. Posso, mas eu tenho que saber
que isso aqui é a mesma coisa que 4 e a outra é a mesma coisa que 5, certo? Aí a raiz de 19 entre 4 e 5 numa reta numérica tá a raiz de 19. Ela vai ser 4, alguma coisa, certo? Pronto. Bora ver a raiz de 28. A raiz de 28 está entre quem e quem? Olha, eu percebo que ela está entre 25 e 36. Aí aqui, a raiz de 25 é menor que a raiz de 28, que é menor que a raiz de 36, certo? É como se fosse uma reta numérica, certo? Vamos colocar aqui mais ou menos a reta numérica, em que tem a raiz de 25 e a raiz de 36. Aonde será que está a de 28? Eu percebo que 28 é mais perto de 25. Então, mais ou menos por aqui está a raiz de 28. Só que é o seguinte. A raiz de 25 vale quanto? Vale 5. A raiz de 36 vale quanto? 6. Então, quais são os números naturais que a raiz de 28 está inserida? Está entre eles. É o número 5 e 6, certo? Então, é justamente isso. Se eu fosse calcular um valor próximo da raiz de 28, seria 5, alguma coisa. Como ele está mais perto da raiz de 25, provavelmente deve ser quanto? 5,4, 5,3, 5,2, alguma coisa perto da raiz de 25. Diferente se eu fosse pensar daqui, se fosse perto da raiz de 36. Mas como ele é perto da raiz de 25, então é algum número próximo da raiz de 25. Não é 5, certo? É 5, alguma coisa. Letra D. A raiz de 43... ela está próxima de quais duas raízes? Ela está próxima de 43. Olha, está entre a raiz de 36 e a raiz de 49. Então, a raiz de 36 é menor que a raiz de 43, que é menor que a raiz de 49. Certo? Qual é o valor da raiz de 36? A raiz de 36 vale 6. A raiz de 49 vale 7. Portanto, numa reta numérica, a raiz quadrada de 43 não é exata, mas ela está entre 6 e 7. Mas ela está mais ou menos onde? Se eu for notar aqui, o 43 é mais perto de 36 ou é mais perto de 49? 36 para chegar a 43 são 7 números. 43 para chegar a 49 são 6 números. Portanto, a raiz de 43 ela é mais perto da raiz de 49. Então, ela vai ser mais ou menos por aqui, perto do 7, que é o valor da raiz de 49, certo? Então, nesse caso, a raiz de 43 vai ser 6, alguma coisa, mas vai ser 6,6, 6,7 e assim vai. Algum número que na qual vai ser próximo do 7. Vamos para a letra E. Letra E. A raiz de 54. A raiz quadrada de 54, se for analisar, ela está entre a raiz de 49 e a raiz de 64.
Sim, quais são os números da raiz de 43? É o número 6 e 7. Está entre esses dois números, certo? Então, a raiz de 54 está entre 49 e 64. Ou seja, raiz de 49 é menor que raiz de 54, que é menor que a raiz de 64. Qual é o valor da raiz de 49? 7. Qual é o valor da raiz de 64? 8. Então, numa reta numérica, os números que a raiz de 54 está é 7 e 8, certo? Mas eu pergunto, ele é mais perto de 7 ou é mais perto de 8, ou será que está no meio entre os dois números? Veja, 49 para alcançar 54, acrescentou 5, certo? 54 para alcançar 64, ó, aumentou 10. Então significa dizer que o 54 ele é mais perto do 49, certo? Então, ele não está no meio, entre o 7 e o 8, ele está mais ou menos perto do 7. Aí vai ser 7,2, 7,3, 7,4, certo? Então, quais são os números que a raiz de 54 está? É o número 7 e 8. Ok. O último. Letra F. A raiz quadrada de 85. A raiz quadrada de 85, olha, está entre 81 e 100. Olha, pelo menos uma coisa que se diz. Entre as raízes de 0 e de 100, eu tenho 11 raízes exatas, certo? Todas as outras são não exatas. Pelo menos o valor das exatas eu tenho que saber. O resto é não exata, ok? Então, a raiz de 85 está entre 81 e 100, certo? Daqui, então, qual é o valor da raiz de 81? 9. Qual é o valor da raiz de 100? 10. Perfeito. Então, significa dizer que a raiz de 85 é 9, alguma coisa, certo? Se for numa reta numérica, a raiz de 85 ela é mais perto de 81 ou é mais perto de 100, ou será que está no meio dos dois números? Eu percebo que 81 para 85 são 4 números e de 85 para 100 são 15. Então, ela é mais perto da raiz de 81, ou seja, é mais ou menos por aqui, certo? Se a gente fosse separar na reta numérica, ela seria bem próxima de 9. Ok, então os números é 9 e 10. Esse aqui é um pouco mais difícil, porque esse aqui tem um certo cálculo que tem que saber. Bom, então bora lá. A raiz de 7 determina o número mais próximo com uma casa decimal às seguintes raízes quadradas não exatas. Bom, como já foi dito de início, eu posso até não saber o valor das raízes não exatas, porque na verdade as raízes não exatas, os valores são aproximados, não são iguais, e sim aproximados. Porém, eu tenho a obrigação de saber qual é o valor da raiz exata. A raiz de 0 é 0, a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2,
A raiz de 9 é 3. A raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. A raiz de 36 é 6. 49, 7. 64, 8. 81, 9. E a de 100, 10. Ok. Então veja, pelo menos essas eu tenho a obrigação de saber. Só são 11. As outras é tudo não exatas. Vamos descobrir qual é o valor aproximado da raiz de 7. Então bora lá. Letra A. A raiz de 7, ela está onde? Ela está entre 2, que é a raiz de 4, e 3, que é a raiz de 9. Ou seja, está entre a raiz de 4 e está entre a raiz de 9. Qual é o valor da raiz de 4? A raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. Certo? Então, veja o seguinte. Numa reta numérica, né? 2 e 3. Então, veja o seguinte. É 2, alguma coisa. Eu vou ter que descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dê aproximadamente 7. Já que não tem como ser igual. Certo? Então, vai ser 2,1 vezes 2,1. 2,2 vezes 2,2. 2,3 vezes 2,3. 2,4 vezes 2,4. 2,5 vezes 2,5. 2,6 vezes 2,6, 2,7 vezes 2,7, 2,8 vezes 2,8 e 2,9 vezes 2,9. Eu tenho que descobrir qual é o número que é multiplicado por ele mesmo, que vai dar 7. Ok? Dá um trabalho, mas é assim que a gente descobre. Mas eu tenho que analisar o seguinte. A raiz de 7 ela é mais perto de raiz de 4 ou de raiz de 9? Veja, 4 para chegar em 7 é 3 números. 7 para chegar em 9 são 2. Então, eu vejo que ela é mais perto da raiz de 9. Portanto, eu posso pegar algum número daqui que é mais perto de 3. Certo? Os números mais perto de 3 são justamente esses. Assim, próximo, 2,5 talvez. Ok? Mais ou menos esse, nessa parte de baixo. Nessa parte de cima, nem preciso de ficar multiplicando. Então, bora lá. Se eu pegar 2,9 vezes 2,9, que número vai ser? Então, 2,9 vezes 2,9. Então, veja. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 9 vezes 2, 18. Com 8, 26. 2 vezes 9 dá 18. Coloca 8, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1, 14. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Veja que 2,9 não vai ser porque passou de 7 e passou bastante. Então, daqui a gente já se tira que não vai ser 2,9. Tem que ser próximo de 7. Então, bora pegar 2,6. 2,6 vezes 2,6. A gente vai por tentativa até encontrar uma. 6 vezes 6, 36. Coloca 6, vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5.
Então, aqui vai ficar 6, 7 e 6. Olha, 6,76. Veja que 6,76 ele é bem pertinho de 7. Ok? Então, é isso. Eu estou notando que 2,6 vai ser um número que vai chegar bem próximo de 7. Será que 2,7 vai chegar mais perto do que 2,6? Então, bora lá. 2,7 vezes 2,7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, aqui é 9. Aqui vai dar 12, vai 1. Aqui vai dar 7. Veja o seguinte, eu tenho um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Então, aqui vai dar 7,29. Então, veja aqui que a raiz de 7, ela vai ser mais perto do número 2,6. Veja que, olha, se eu escolher 2,7, não vai dar 7. Vai passar de 7. Então, qual é o número mais próximo com uma casa decimal dessas raízes não exatas? A raiz de 7 vai ser próximo de 2,6. Certo? Que quando eu pego 2,6 elevo ao quadrado, dá raiz de 7. Ok? Pronto. É assim que a gente vai fazer. Dá trabalho? Dá. Mas é desse jeito. Certo? Bora ver a raiz de 19. Raiz quadrada de 19 é uma raiz que está entre 16 e 25. Raiz de 16 é menor que a raiz de 19, que é menor que a raiz de 25. Então, veja o seguinte. Quanto é o valor da raiz de 16? 4. E a raiz de 25? 5. A raiz de 19 está entre 4 e 5. Certo? Em algum lugar, numa reta numérica, 4 e 5. A gente sabe que a reta numérica tem vários números. Tem 0, 1, 2, 3, 4. Entre 4 e 5 está a raiz de 19. Certo? Então, veja o seguinte. Vai ser quem? Vai ser 4. Eu vou ter que descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá próximo de 19. Será que é 4,1? Então, vamos ver. 4,1 vezes 4,1. 4,2 vezes 4,2. 4,3 vezes 4,3. 4,4 vezes 4,4. 4,5 vezes 4,5. 4,6 vezes 4,6. 4,7 vezes 4,7. 4,8 vezes 4,8. E 4,9 vezes 4,9. Não é 4 e não é 5. Certo? Eu percebo o seguinte. A raiz de 19 ela é mais perto de 16 ou de 25? Veja, 16 para chegar a 19 são 3 números. 19 para chegar a 25 são 6. Então, ela é mais perto da raiz de 16. Ou seja, é mais ou menos algum desses números por aqui. Certo? Que é próximo dessa raiz de 19. Ou seja, um número que é multiplicado por ele mesmo, que dê próximo da raiz de 19, é um desses. Ok? Bora pegar, como termina em 9, bora pegar esse daqui, 4,3. Então, 4,3 vezes 4,3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12.
4 vezes 3 é 12, coloca 2, vai 1. 4 vezes 4 é 16 e 1, 17. Então, 9, 4, 8, 1. Então, um número depois da vírgula, no caso é 2. Ó, dá 18,49. 18,49, falta bem pouquinho para alcançar 19, certo? 18,49, certo? Então, veja, será que é 4,4 vezes 4,4? Bora testar. 4,4 vezes 4,4, aqui dá 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. 4 vezes 4, 16, coloca 6, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Aqui dá 6. 13. Aqui dá 9. 1. 2. Aqui tem um número depois da vírgula, então aqui vai ficar 2. Aqui deu 19,36. O que é que eu noto? Que se for 4,4, vai passar de 19, certo? Então, a resposta vai ser que a raiz de 19 ela vai ser próxima de 4,3, certo? Vê, não preciso de multiplicar todos os números para poder se chegar a essa resposta. Basta eu ver qual é o valor próximo dessa raiz. Bom, vou pegar aqui uma folha. Letra C. Raiz de 28. A raiz de 28, ela está próxima em quais duas raízes? Está entre 25 e 36. Então, a raiz de 25 é menor que a raiz de 28, que é menor que a raiz de 36. Gente, qual é o valor da raiz de 25? 5. Qual é o valor da raiz de 36? 6. Muito bem. Se eu for pegar uma reta numérica, colocar os números, digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocando os números. Aqui menos 1, menos 2, menos 3. Aonde está localizada a raiz de 28? Está localizado mais ou menos aqui, nesse trecho. Entre o 5 e o 6, certo? Entre dois números assim, existem vários números que são essas raízes não exatas. Bom, aí agora a gente nota que a raiz de 28 é 5, alguma coisa. O número multiplicado por ele mesmo, que dê próximo da raiz de 28, vai ser quem? 5,1 vezes 5,1. 5,2 vezes 5,2. 5,3 vezes 5,3. 5,4 vezes 5,4. 5,5 vezes 5,5. 5,6 vezes 5,6. 5,7 vezes 5,7. 5,8 vezes 5,8. E 5,9 vezes 5,9. Não é 6 e também não é 5. Bom, vamos ver qual é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo, que vai dar perto da raiz de 28. Eu percebo o seguinte, a raiz de 28 é mais perto da raiz de 25 ou da raiz de 36? Eu vejo que 25 para chegar a 28 são 3 números. 28 para chegar a 36 já são 8. Então a raiz de 28 é perto da raiz de 25. Então tá mais ou menos por aqui na reta a raiz de 28, certo?
ela é mais perto de 5. Então, eu vou analisar mais ou menos esses números aqui. Qual desses que chega perto da raiz de 28? Muito bem. Então, vamos ver aqui. A raiz de 28, bora pegar, por exemplo, como ele só são 3 números, quer dizer que ele é bem mais perto de 5 do que no meio em si. Se fosse no meio, aí não seria tão perto. Então, bora pegar 5,1. 5,1 vezes 5,1, aqui dá 1, aqui dá 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Aqui vai ficar 1. 10, coloca 0, vai 1. 6 e 2. Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula, dá 2 números depois da vírgula. Então, aqui dá 26,01. Olha, 26,01 é um pouquinho distante de 28. Bora pegar, vamos pegar 5,2. 5,2 vezes 5,2. Isso aqui dá 4. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Aqui dá 4. 0. 7. 2. Então, aqui dá 27,04. Então, aqui, ó, aqui deu 26,01. Aqui deu 27,04. Certo? Será que se eu pegar 5,3 vezes 5,3 vai dar perto da raiz de 28? Dá 9. Aqui dá 15. 5 vezes 3, 15. Coloca 5, vai 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. 9. 10. Vai 1. Aqui dá 8 e 2. Olha. Se eu for pegar 5,3, não vai dar certo. Porque passa de 28. Mesmo que seja bem pouquinho, mas passa. Então, o número que eu vou pegar é o mais perto. No caso, a raiz de 28, ela é próxima de 5,2.